Boa noite a todos. A gente está aqui hoje para mais uma live da Fertilidade e Vida. Hoje nós vamos falar sobre ovo doação. Acho que é um tema muito legal, muito importante, né? Eu vou nós vamos ter duas convidadas. A doutora Bruna Begossi, que é médica da Fertilidade e Vida, e a doutora Renata Regota. Então, as duas. Oi, Bruna, tudo bem? Oi, doutor Peta, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Então, eu estava falando que você e a Renata são as duas médicas responsáveis aí pelo programa de ovo doação, né? Vocês que acabam conversando com todo mundo, avaliando todo mundo, né? Então, hoje à noite a gente vai falar um pouquinho de ovo doação, que é algo muito importante, né? Uhum. Isso porque essa, na verdade, é uma grande realidade dos serviços de todas as clínicas de reprodução assistida, né? É a ovo doação. Então, como é que isso funciona? Alguém vai fazer o tratamento e vai dividir os óvulos com outra pessoa que vai, na verdade, ser uma troca. Então, alguém doa óvulos, metade dos óvulos para alguém que precisa, e essa pessoa que vai receber os óvulos custeia o tratamento de quem doa os óvulos. Então, é uma troca, na verdade, onde uma pessoa ajuda a outra pessoa. Então, estou falando um pouquinho em termos mais simplistas, a gente vai conversar um pouco mais aí com a Bruna e com a Renata a respeito disso, né? Mas é algo que, na verdade, é muito bonito, na verdade, né, Bruna? É, Uhum. como é que uma pessoa, como ela pode ser uma doadora, né? Então, o que uma pessoa precisa ter de características para entrar num programa de ovo doação? Oi, pessoal, boa noite. Então, eu sou a doutora Bruna, uma das médicas da Clínica Fertilidade e Vida, e eu auxilio a doutora Renata também a organizar todo o projeto de ovo doação junto com o doutor Peta. O programa de ovo doação é um programa muito bonito e nós da clínica com certeza sabemos que como essa troca é gratificante, né, para todos os lados. Então, de um lado, nós temos as pacientes doadoras que precisam seguir algumas normas, principalmente de Anvisa, de Conselho Federal de Medicina. Então, a principal regra, vamos falar assim, é a idade. Então, a paciente ela precisa ter até 35 anos, que é a idade que, pela literatura, a gente consegue garantir uma qualidade, né? Garantir para a paciente, tanto para a doadora quanto para a receptora, que teremos óvulos de qualidade. Toda paciente de até 35 anos que acredita que precisa de um tratamento de fertilização in vitro ou que deseja congelar óvulos, seja para preservação da fertilidade ou por outros motivos pessoais, ela pode agendar uma consulta com a gente lá na clínica e a gente vai conversar. Vamos analisar o caso direitinho daquela paciente doadora, com os detalhes necessários, os detalhes da infertilidade daquele casal de doadores, e realizar um ultrassom. Nesse ultrassom, a gente avalia o parênquima ovariano, que é o tecido ovariano, a forma dos ovários. A gente faz também uma contagem dos folículos antrais, que são os folículos que os ovários recrutam no início do ciclo menstrual. Então, a gente sempre conversa com as pacientes, são aquelas bolinhas pretas que a gente vê no ultrassom e que podem nos dar uma expectativa de quantidade. É Bruna, claro. isso tem a ver com o número de óvulos que essa pessoa pode ter, né? Isso, E qual que exatamente. é o número que, já que uma doadora, na verdade, vai precisar de óvulo para duas, né? Para ela e para quem vai receber. Qual que é o número mínimo disso?
Exatamente, doutor Peta. Essa avaliação, a gente, inclusive, muitas vezes precisa fazer mais de um ultrassom em várias fases do ciclo para ter essa avaliação mais concreta. Mas um número mais ou menos que a gente precisa de mais ou menos 6 óvulos para cada paciente. É claro, a gente pode ter um pouquinho a mais, que a gente sempre tenta, né, exigir o máximo possível dos ovários para o benefício das duas partes, mas a gente tenta pelo menos um número de 12 óvulos para ficar 6 óvulos para cada paciente. Entendi. Eu acho que assim, e uma coisa muito importante, a gente lembrar para vocês, sim, como que são as regras, o que pode fazer, o que não pode fazer. Existem duas maneiras de se fazer uma ovodoação. Algo do jeito que é permitido no Brasil, que se chama doação compartilhada. Ou seja, você tem pessoas que precisam de óvulos. É muito, gente, acredite, né? Por idade, quanto maior a idade, acima dos 38, 40 anos, maior o risco de não ter óvulo, de precisar de óvulos doados. Algumas doenças, como endometriose, por exemplo, que afetam os ovários, acabam às vezes com os óvulos ou diminui a qualidade dos óvulos. A falência ovariana precoce, que antigamente a gente chamava de menopausa precoce, acontece com 30, 32 anos de idade. Essas mulheres não produzem óvulos ou não produzem óvulos de uma qualidade para dar embriões geneticamente normais e um filho em casa. Então, essas mulheres, uma opção que elas têm é exatamente receber óvulos doados. Aí a gente vai falar do que é permitido. Então, aqui no Brasil, não é permitido, por exemplo, o banco de óvulos. Então, o banco de óvulos, a pessoa recebe para doar seus óvulos. Ah, mas eu vou doar óvulo, eu vou perder óvulo? Não. Na verdade, os óvulos que a pessoa perderia naquele mês, já que o ovário descarta vários óvulos por mês, esse é o máximo que a gente consegue pegar. Então, quem está doando óvulos nunca vai se prejudicar. A gente vai pegar parte dos óvulos que ela perderia aquele mês. E em alguns países é permitido que você pague algo para essa pessoa que vai doar. Então, Estados Unidos é muito comum isso, né? Então, o serviço vai lá na faculdade de enfermagem, que todo mundo é a cabeça um pouco mais aberta, né? A menina vai, doa lá uma vez por semestre, paga a faculdade, terminou a faculdade, vai embora, está tudo bem, está tudo tranquilo. Isso não é permitido aqui no Brasil, porque você não pode remunerar essa doadora. Então, o que é permitido? A doação compartilhada. Então, você tem alguém jovem que quer engravidar e precisa de uma fertilização in vitro, ou por problema do marido, ou por problema de trompa, mas que não tenha problema de ovário, ou seja, ela tem que ter óvulos para duas pessoas. Então, ela vai fazer o tratamento, vai ter vários óvulos e ela vai dividir meio a meio. Ela fica com metade e ela vai doar metade para quem a está ajudando a tratar, para quem está financiando o tratamento dela, né? Quantos óvulos, Bruna, que é o mínimo que a gente espera, que é o ideal, né? E como é que essa medida vai acontecendo? Você falou um pouquinho dos folículos antrais, que são as bolinhas lá que tem os óvulos dentro, e que isso seria o nosso potencial máximo de óvulos, né? Mas quanto é esse número mínimo? Quanto que a gente espera para cada uma? Bom, pela literatura, se a gente for ler generalizando, né, a gente precisa de mais ou menos de 6 a 8 óvulos para pensar em um embrião saudável. Às vezes a gente sempre tem aquela pergunta, nossa, mas 6 óvulos, eu não quero 6 filhos. E não, a gente sabe que não é assim que funciona.
Então, a gente precisa garantir para as duas pacientes que a gente vai ter uma quantidade que, tecnicamente falando, vai garantir um embrião para cada casal. Então, por isso que, analisando os ovários como um todo, não é só essa contagem exata, a gente precisa também avaliar a forma dos ovários e outros parâmetros no ultrassom que conseguem nos traduzir se aquele ovário é um ovário saudável. É um ovário que, morfologicamente falando, o que é isso? Então, se a carinha do ovário é bonita, e se realmente tem uma contagem mínima aí de 12 ou um pouco mais, 15 folículos, para a gente pensar em dividir e dar realmente uma quantidade de óvulos boa para cada casal, tanto o casal de doadores quanto o casal de receptores, para a gente conseguir um embrião, pelo menos saudável, para cada um. Tá bem, A gente tem que lembrar que é assim, a natureza ela vai filtrando. Então, nem todo óvulo vai nos dar embriões, e isso é um funil. Então, óvulo que fertiliza, que vira um embrião. A gente tem que lembrar que esse embrião fica 5 dias no laboratório, né? Então ele vai de 2 para 4, para 8, para 20, para 120 células. Então, só os mais fortes vão chegar ali, né? E é isso que a natureza vai fazer. A natureza vai filtrar, a natureza vai triar. E a gente imagina que cada 6 óvulos vão nos dar 2 embriões do quinto dia, ou seja, 2 blastocistos, né? E que vão nos dar 5% de chance de gravidez. Então, isso é o que a gente espera de alguém abaixo dos 35 anos, né? Essa é a idade, né, Bruna? Conta um pouquinho do qual é o parâmetro de idade. A gente pode, né, pelas leis brasileiras, pensando aí em Anvisa, Conselho Federal de Medicina, cadastrar pacientes para ovodoação até 35 anos. Justamente porque essa até 35 anos, teoricamente, a gente consegue garantir uma boa qualidade de óvulos para pensar em bons embriões para os dois casais. Então, se você tem até 35 anos e acredita que precisa de um tratamento para engravidar, muitas vezes, como o Dr. Peta falou, por problemas nas trompas ou problemas masculinos, nós sabemos que até aí metade das situações, 50% das causas, muitas vezes, estão relacionadas com o homem em casais héteros. Se você gostaria de congelar os óvulos por motivos pessoais, pensando aí em uma gestação futura, ou até para o segundo filho, para esperar um pouco, por motivos pessoais também, é uma possibilidade conseguir o tratamento, seja de congelamento dos óvulos ou de fertilização in vitro, através do programa de ovodoação sem custo. Então, temos esse limite da idade, principalmente pela idade ser diretamente relacionada à qualidade dos óvulos. Então, isso não é uma regra nossa, isso é uma regra do nosso país também, é uma regra ética, né? Então, não é a Clínica Fertilidade e Vida que escolhe isso, nós estamos dentro de todas as regras do programa correto no nosso país. Tá. Teve uma pergunta aqui que ela falou que doou, mas ela não engravidou, né? Eu sinto muito. Na verdade, a gente quer que as duas engravidem, né? Mas tem que lembrar que a chance disso acontecer é 60% a 65%, né? Algumas vezes melhor, algumas vezes melhor. Ah, vai ter 2 embriões, mas pode ser que tenha 3? Pode ser que tenha 3, pode ser que tenha 4, mas às vezes tem 1, né? Eu falo que curva é bom para uma população em geral, né? Mas quando cai com a gente é muito difícil. É fácil se a gente está lá em cima na curva, é difícil se a gente está lá embaixo da curva. Como eu falei para vocês, a gente sempre quer, a gente se esforça, a gente faz o máximo para que as duas engravidem,
né? Sim. Se alguém não engravida, não quer dizer que está tudo perdido. Ou seja, a gente humano ainda tem alguma dificuldade para engravidar. E é por isso que os procedimentos eles têm limitações. Se fosse super ótimo, a gente adoraria falar para vocês que a chance é 95%, né? Que a chance é 100%, mas a chance é 65%. E independente de você estar doando ou de você estar recebendo, a gente faz vários exames para entender o meio ambiente. Então, quando a gente fala, olha, por que não deu certo uma fertilização? A gente só tem duas variáveis, ou é meio ambiente ou é embrião, né? A gente pesquisa muita coisa do meio ambiente antes. Então, a gente pesquisa fatores de coagulação, fatores inflamatórios, fatores imunológicos. A gente até estressa vocês pedindo um monte de exame de sangue. Graças a Deus o convênio paga a maioria, reclama um pouquinho, mas paga, né? Então a gente tenta avaliar o melhor possível o meio ambiente, né? E as melhores chances, elas acontecem em pessoas abaixo dos 35 anos. Então, tanto quem doa quanto quem recebe deveria ter uma chance ao redor de 65%. Às vezes, a gente precisa lembrar de que quem doa, às vezes, está doando porque o parceiro tem problema. E, às vezes, problemas muito graves. E esse 65 vira 60, vira 50. O que é importante? Não desanima, não deixa de avaliar, não deixa de pesquisar, não deixa de tentar entender, né? Então, a gente quer que tudo isso dê certo logo de cara, logo de primeira, porque a gente sabe que vocês sofrem muito com o tratamento. Mas também é muito importante aprender com o que foi, né? Entender, tá, eu fiz lá, a gente recebe muitas de vocês, olha, eu fiz, não deu certo. E a gente pede relatório, vê como foi, fuça. Por que a gente quer fazer isso? Para entender da melhor maneira possível, né? Como melhorar as coisas, como aprender com o que foi feito, né? Para melhorar. Né? Uma pergunta, Bruna, se ela pode ser doadora mais de uma vez. Bom, toda vez, como o doutor Peta falou, a gente gostaria muito, né? Principalmente, até a gente sempre fala isso na transferência. Como a gente gostaria de dar 100% de certeza e falar, ó, você tá grávida e tá tudo bem. Quando isso não acontece, apesar de em algumas situações a gente esperar um beta positivo, um teste de gravidez positivo, a gente sempre faz uma consulta de retorno para essa paciente que não engravidou, para avaliar todos os aspectos do tratamento dela. Nós discutimos também em equipe médica cada tratamento que a gente sabe que não deu certo, para tentar quebrar a cabeça e discutir cada detalhe para conseguir avaliar justamente se há possibilidade ou não daquela paciente doar de novo. Muitas vezes, realmente, o problema não estava no óvulo. E a gente consegue analisar isso com alguns detalhes do tratamento. Como o doutor mesmo falou também, às vezes o problema pode estar no parceiro. E temos, sim, alguns casos que a paciente consegue doar de novo. E às vezes doar até 2, até 3 vezes temos alguns casos. Mas isso depende muito de cada caso. Por isso que é discutido junto com a paciente, para ela entender também, para a gente conseguir mostrar para ela o que pode ter acontecido. Tá, tem uma pergunta da Marilza, Bruna, que ela pergunta das características da criança, mas eu vou te fazer a pergunta antes. Como é que como é que a gente escolhe uma doadora? Baseado em quê? Que exames que essa doadora faz? O que ela precisa ter para a hora que vocês falam? Porque tudo isso é um processo. A gente na clínica tem uma enfermeira, que é a Nayara, que busca, ela vai achar parecido, passa com a Bruna, com a Renata, aí passa para mim, e aí que vai para a aprovação de quem
de fazer o pareamento, vamos dizer assim, de quem vai doar e de quem vai receber. Como que funciona nas características físicas na hora da seleção de uma doadora? Bom, quando a gente, então, depois do processo do ultrassom, né, a gente faz ultrassom, vê que aquele ovário é um ovário bom da paciente doadora, e a gente vai aí, então, para finalizar, né, o cadastro mesmo como doadora. Essa paciente, ela precisa, para ser ativada no nosso banco, o que significa isso? Para ela realmente estar disponível como doadora para ser pareada com um casal, com uma receptora, ela precisa ter uma série de exames de sorologias, de cultura, que é uma pesquisa de bactérias e micro-organismos vaginais. Então, ela precisa ter uma batelada de exames normais dela e do parceiro, ou parceira, para a gente conseguir realmente deixá-la disponível no nosso banco. Assim que ela tem esses exames dentro da normalidade, como o doutor também falou, geralmente esses exames são, o convênio cobre, eles reclamam um pouquinho, mas a gente faz relatório, também a gente ajuda, e o convênio geralmente cobre. Com esses exames normais, a gente tenta parear com uma receptora o mais rápido que a gente conseguir, né? Geralmente esse tempo aí varia de mais ou menos de 3 a 6 meses. E o que a gente precisa casar? Características físicas, então sempre tanto a doadora quanto a receptora vai preencher um cadastro que tem detalhadamente características originais, então da doadora, então cor do cabelo, cor do olho, textura do cabelo, características dos pais dessa paciente também, para a gente conseguir parear com a receptora. Então, geralmente, a maioria dos casais gostaria do mesmo, do cabelo parecido, dos olhos parecidos. E outro fator muito importante, que geralmente também é o que faz demorar um pouco mais ou não, é a tipagem sanguínea, o tipo sanguíneo que precisa bater. Uma coisa importante para vocês é que, assim, o tipo sanguíneo é puramente social. Não tem problema nenhum ser de um tipo ou de outro. É só para que a criança... Como é que uma criança pode saber se ela foi de um óvulo doado ou não? Ou ela faz uma análise... ela faz uma análise do tipo de sangue que pode fazer na escola, né? Fala, olha, nossa, o sangue do meu pai não bate com o da minha mãe. E por isso que a gente fala que é algo social, para que se isso aconteça, que é uma coisa comum. A outra coisa, que não é comum e não deve ser comum nos próximos 20 anos, ela é análise de DNA. E tem que fazer DNA do pai, da mãe, da criança, né? Uma coisa importante é que, assim, tudo isso é anônimo. Então, quem doa não sabe para quem está doando. Quem recebe não sabe de quem recebeu. Então, essa é a regra que a gente tem aqui no Brasil. Não é uma regra nossa, é uma regra da Anvisa, é uma regra do Conselho de Medicina, né? Então a pessoa vai ser eu ou vai ser outra pessoa? Porque essa é sempre a dúvida de quem está recebendo o óvulo, né? Então, o filho de quem recebeu um óvulo e engravidou por ovo doação vai se parecer com ela, vai ter um sangue compatível com o dela, porém, se for fazer uma análise de DNA, vai saber que é alguém parecido, com o mesmo tipo de sangue, mas que não é ela, né? Você fala, mas você tem como saber? Claro que não, né? E isso é tudo bem? Hoje, acho que vocês veem que eu falo com muita tranquilidade para vocês de ovo doação, mesmo de espermatozoide doado, né? Eu tinha muita preocupação 20 anos atrás. Assim, a gente quer fazer as coisas, né? Nós estamos numa área médica, nós estamos numa área em que a gente está falando de filhos, né? Que é uma coisa muito mais importante. A gente está falando de operar o joelho, de coisa assim. A gente está falando de algo que
transcende a gente, né? Um dia nós não estamos aqui mais e tem um filho aqui e tem um neto, né? Então eu acho que isso é muito importante. A gente sempre quer fazer as coisas sempre tendo a noção, ou tendo claro, ou tendo a tranquilidade de que a gente está ajudando as pessoas, né? Eu morria de medo de entrar alguém lá no consultório e falar: nossa, olha, o filho não é meu, o óvulo não era meu, o filho não é meu, você acabou com a minha vida, né? E, gente, isso nunca aconteceu. Quem me conhece sabe, eu vejo bebê de todo mundo, né? Quem mora longe, quem mora em outro estado, manda foto, telefona. Eu acompanho todo mundo mesmo depois, né? E assim, as pessoas nem lembram que o óvulo foi doado, né? As pessoas nem lembram que o espermatozoide foi doado. Então, é difícil imaginar que alguém vai carregar uma criança ali, 9 meses na barriga, né? Vai dar à luz. Essa criança vai ser totalmente dependente de você, né? Da mãe, né? E você vai achar que não é teu filho. Não existe, né? Às vezes o muito difícil, na verdade, é não poder usar o próprio óvulo, né? Porque não é o que a gente imagina na vida, né? Então, a ovodoação, ela vem como uma ajuda, ela vem como uma esperança, ela vem como um sopro de energia, né? Se você não tem óvulo, se teu óvulo não está bem, e você, em especial, vai ajudar alguém que está querendo engravidar também, né? Você vai fazer o bem para alguém que está te ajudando, né? É uma coisa muito interessante, porque assim, eu sempre falo que o sentimento é muito bonito, né? De quem doa. Então, quem doa, assim, a gente vê um sentimento de gratidão muito grande para com a pessoa que está recebendo. Às vezes a gente recebe cartas lindas, né? Da doadora mandando para a receptora, agradecendo a chance, ou mesmo quem doou para ajudar, né? Desejando tudo de bom, desejando que seja muito feliz com os seus óvulos, né? Então é uma coisa que para a gente, na verdade, é muito tocante, né? Sim. E muda um pouco até a história do banco de óvulo, que às vezes parece uma coisa muito fria, né? Na doação compartilhada, é realmente uma pessoa ajudando outra, né? E a gente fica, às vezes, muito emocionado no meio disso tudo, né, Bruna? Porque realmente existe uma troca muito bonita aí entre as pessoas, né? A Marcela está fazendo uma pergunta: se casais homoafetivos podem doar. Sim, nós temos muitas pacientes homoafetivas, inclusive situações que as duas acabam se cadastrando como doadoras. É claro que isso é uma decisão pessoal, né, do casal, mas temos situações então, que uma doa e a outra gesta, ou isso pode ser decidido depois também. Mas sim, já tive muitas situações que uma delas agendou a consulta e a outra estava acompanhando. E aí uma animou a outra, vamos lá, vamos também avaliar, e eu consegui cadastrar as duas, né? As duas tinham qualidade e quantidade para a gente fazer o cadastro. Então, sim, é possível sim. E realmente o único fator é a idade, até 35 anos. Tá. Uma coisa muito importante, Bruna, que a gente tem discutido na pandemia, né? Porque essa pandemia foi uma coisa muito doida, né? Então, casamentos foram adiados, casamentos foram desfeitos, planos foram adiados, né? E a gente viu que aumentou muito essa preservação de óvulos, o congelamento de óvulos, né? Para que no futuro essa pessoa, caso precise, tenha guardado os seus próprios óvulos. A gente está falando muito de ovodoação, né? E uma maneira de você
em vez de receber óvulos doados, usar teus próprios óvulos no futuro, é você guardar eles hoje, quando você é mais jovem, né? É meio um seguro aí das coisas, né? E quem quer, por exemplo, guardar óvulos, pode doar metade dos óvulos e, em troca, em vez de nem todo mundo quer engravidar agora, pode guardar óvulos? Sim, nós também cada vez mais temos cadastrado pacientes que realmente não têm ainda o objetivo da fertilização, e sim desse congelamento social que a gente fala, né? Da preservação da fertilidade e dessa garantia dos óvulos saudáveis. Até porque realmente no mundo de hoje, né? É claro que com a pandemia isso também acabou se acentuando um pouco, foi um ano muito difícil. Mas a Está mulher sendo, né? cada vez mais quer gestar mais para frente. Seja pela questão profissional, então, às vezes a profissão entra na frente como prioridade, ou viagens, ou às vezes não achou o parceiro ideal, enfim, por vários motivos, cada vez mais as mulheres querem pensar em, às vezes, ter o filho depois, então, depois dos 35 anos, quando talvez a chance não seja a melhor possível, né? Também recebi algumas pacientes esse ano pensando em congelar óvulos para o segundo filho. Então, por exemplo, a paciente tinha 33 anos, já tinha um filho, e eu quero congelar porque eu sei que no meu segundo talvez eu já tenha aí próximo dos 40 anos. Também uma situação pessoal. Tá bem, isso é cada vez mais frequente. Então tem que lembrar, assim, que pode doar óvulo. A gente tem quem quer doar óvulo para ajudar, né? Então, normalmente isso às vezes são parentes de quem precisou, primas, irmãs mais novas e que se sensibilizam, né? E acabam doando. Mas lembrar disso, isso é um dado muito importante. Você pode doar para guardar os seus. Então, você vai ficar com metade, vai doar metade, né? Você vai estar ajudando alguém e vai estar preservando tuas chances de gravidez no futuro. Uma pergunta agora, se é possível que uma doadora que fez um cadastro não seja chamada, né? Quem que escolhe, no fim, essa doadora? Né? De quem é a palavra final aí na história toda? O que às vezes causa essa demora, a gente nunca consegue ter uma garantia de 100% em relação ao tempo que essa paciente é chamada. Nós temos todo esse controle no cadastro, então a data que ela foi cadastrada, a gente sempre tenta ser o mais rápido possível, porque a gente sabe que nós estamos lidando com os sonhos, né, de um casal. E geralmente o que mais faz demorar é a questão das características físicas vinculadas também à tipagem sanguínea. Nós temos uma média aí de 3 a 6 meses, mas se já passou 6 meses e você ainda não foi chamada, você ainda pode ser chamada. Tá? Fica tranquila que a paciente doadora, se ela já está cadastrada, ela continua disponível no banco. Isso às vezes pode demorar um pouquinho a mais, sim, mas é algo que nós estamos cientes e sempre correndo atrás. Ótimo. Olha, a gente chegou na metade da nossa live. Eu vou agradecer a Bruna, falar tchau, né? Obrigada, doutor. E aí a gente vai continuar conversando um pouco com a doutora Renata, né? Bruna, obrigado, né? Obrigado por todo o seu lindo trabalho com a gente na Clínica Fertilidade e Vida. A gente tem muito orgulho de vocês, de estar junto com vocês, né? E então, boa noite, obrigado pela participação. Obrigada, doutor. É sempre um prazer. O senhor sabe que eu só tenho a agradecer aí a vocês. Um beijão. Boa noite, meninas. Eu vi vários nomes aí que eu conheço. Um beijo para todas. Tá, tchau, Bruna. Isso é uma coisa importante, assim, fiquem à vontade, né, de mandarem os e-mails, mandarem para a clínica, para mim, para a Bruna, para a Renata. Então, isso é algo
que é bastante importante para vocês, né? Vou esperar a Renata pedir para entrar, mas eu vou ver algumas perguntas aqui importantes, por exemplo, de que, olha, eu tenho 32 anos, né? E ninguém viu nada que porque eu não engravido, né? Eu acho que assim, uma coisa importante para todo mundo é ninguém encontrou nada. Oi, Rê, já falou, é só terminar essa colocação. Não é que não existe nada. Ou seja, um casal, uma mulher, deveria engravidar em até 1 ano, sendo que a maioria engravida nos primeiros 6 meses. Se a gravidez não aconteceu, tem que investigar. Ah, mas não tem nada nos meus exames. Os exames deixam de ver muita coisa importante, né? Os exames são muito limitados. Então, não é que não existe nada. Existe sim. A gente é que não está conseguindo enxergar o problema, né? Então, você tem 32, vai buscar ajuda, né? Ah, eu posso, se eu precisar de uma fertilização in vitro, eu posso ser uma ovo doadora? Provavelmente sim, se você tiver uma boa reserva ovariana. Boa noite, doutora Renata Regota. Renata foi minha aluna na Unicamp, né? É, Então, é muito orgulho para mim também, né? Então, a gente está junto aqui, né? E continuar falando um pouquinho. A Rê é uma das, junto com a Bruna, quem avalia as doadoras, né? Quem a gente toca todo mundo junto o tratamento, né, Rê? Qual que é a tua sensação de cuidar, assim, desse programa, que para a gente é algo muito bonito, né? né? Em primeiro lugar, boa noite, doutor Peta, boa noite a todos que estão aqui com a gente na live hoje, conversando um pouquinho sobre esse tema. E eu acho, como o senhor já disse, como a doutora Bruna já disse também, eu acho o tratamento com ovo doação, sem dúvida alguma, muito bonito. É um tratamento que permite que a gente consiga aumentar as chances de gravidez e realizar o sonho de duas famílias, né, de dois casais. E, sem dúvida alguma, é um tratamento muito feito hoje em dia, não só no Brasil, mas em nível mundial, exatamente por tudo que a gente já conversou aqui na live, que o senhor falou, que a doutora Bruna falou também, porque hoje em dia a tendência é que as mulheres posterguem a gravidez por inúmeros fatores, por questões sociais, culturais. Existem situações como a falência ovariana precoce, situações em que a mulher já tentou outros tratamentos de fertilização in vitro com óvulos próprios e não conseguiu alcançar a gravidez. Então, hoje em dia, o tratamento com óvulos doados é muito realizado e, sem dúvida alguma, permite aumentar as chances de sucesso desses casais e trazer a realização e a felicidade não só para eles, mas para a gente também como médicos. Legal. Acho que você falou uma coisa muito importante. Eu estou vendo algumas perguntas aqui. Ah, eu estou com 32, eu estou com 34, eu estou com 32 há 7 anos tentando, né? O muito importante é não perder tempo, né? Então, você pode ser ovodoador antes dos 34? Pode, tá? Mas independente de você fazer seu tratamento doando óvulos ou você tratando só usando os teus óvulos, né? É que a idade é fundamental na hora do resultado, né? Não tem muito jeito, assim. E hoje a sociedade empurrou a gente para uma gravidez tardia, né? Então todo mundo é cobrado e eu falo sempre para vocês, eu esperei muito. Não é culpa de vocês, né? A sociedade leva vocês a isso. Tem que estudar, tem que fazer pós-graduação, médica é pior, né, Rê? Tem que fazer residência, pós-graduação, tem que arrumar emprego, tem que viajar, tem que passear, conhecer o mundo, ter uma casa, ter quarto sobrando, agora você pode ter filho, né? E isso, esse impacto da idade, ele é muito grande, né, Rê?
esse impacto da idade na fertilidade, ele é muito importante, né? Sim, sem dúvida alguma. Nossos ovários, na verdade, os ovários das mulheres funcionam como reservatórios de óvulos. Então, as mulheres nascem com um número definido de óvulos e a cada ciclo, mesmo quando a gente evita a gravidez de alguma forma, através de algum método contraceptivo, a cada ciclo nossos ovários recrutam alguns folículos, alguns óvulos. Todos os recrutados começam a se desenvolver, mas só um deles vai ser escolhido para chegar ao final do processo de maturação e vai ser liberado no processo, no momento da ovulação. E todos os outros que foram recrutados, mas não foram aquele escolhido para ovulação, vão ser reabsorvidos e vão ser gastos. E exatamente pelo fato de não existirem nos ovários células capazes de produzir novos óvulos ao longo da vida da mulher, a capacidade reprodutiva, a reserva ovariana, a qualidade dos óvulos vão caindo ao longo da idade, ao longo do tempo. E é por isso que o fator idade é tão importante para nós. É a primeira informação que a gente olha quando recebe um casal que deseja engravidar. E como que a gente mede essa reserva ovariana, né? Porque a gente fala, olha, tem que ter um bom número de óvulos, né? Além da idade, como é que é essa avaliação que a gente faz de como está essa reserva? Como é que está esse número de óvulos? De forma geral, a reserva ovariana da mulher pode ser avaliada de 3 formas principais. A primeira delas é a idade. A segunda delas é o ultrassom transvaginal, que permite que a gente avalie o volume ovariano, que a gente faça a contagem de folículos antrais. E aí o ideal é que esse ultrassom, quando o objetivo é a avaliação da reserva ovariana, seja realizado no início da menstruação, ou seja, no início do ciclo, porque esse momento permite para nós uma avaliação mais precisa da reserva ovariana dessa paciente. E a terceira forma de avaliação da reserva ovariana é através de exames hormonais. Então, normalmente, nós solicitamos o FSH, além de outros exames hormonais que também contribuem para uma avaliação geral da paciente. E o FSH faz uma direta da reserva ovariana. Nós sabemos que quanto mais alto o nível do FSH, a tendência é que a reserva ovariana esteja mais comprometida, esteja diminuída. Então, nós esperamos um FSH menor ou igual a 9 quando a gente encontra uma reserva ovariana normal. E existe também a avaliação através do hormônio antimileriano, que permite uma avaliação mais precisa e mais direta da reserva ovariana, porque ele é um hormônio produzido diretamente pelos óvulos que a gente ainda guarda nos ovários. Então, quanto melhor for a reserva ovariana de uma paciente, a tendência é que o AMH, o hormônio antimileriano, esteja mais elevado. E qual que é um valor bom? O ideal seria uma reserva normal, representada para nós por um antimileriano entre 2 e 4 aproximadamente. Quando a gente encontra um AMH entre 1 e 2, geralmente a gente espera encontrar uma reserva ovariana média com algum grau de comprometimento. E geralmente quando a gente encontra um AMH abaixo de 1, a gente já liga o sinal de alerta, já fica mais atento, especialmente quando ele vem abaixo de meio. Mas a gente sempre reúne as informações, usa as informações em conjunto. Então, idade, antimileriano, avaliação através da contagem de folículos antrais pelo ultrassom. Mas, normalmente, a gente utiliza esses parâmetros do valor do AMH. Tá. Já responde a resposta da Mita, que ela disse que o antimileriano dela é 3,4, então tá ótimo, tá? Né? Então, uma boa reserva ovariana. E uma pergunta que o marido dela não tem espermatozoides. E se ele pode engravidar através de ela pode engravidar através de uma fertilização, se ela pode doar óvulos para bancar essa fertilização para ela. Sim, no caso dos pacientes, dos casais em que o fator de infertilidade é masculino, ou seja, o fator que leva à dificuldade para a gravidez é masculino, a mulher precisa passar por toda aquela triagem, sobre a qual a gente conversou agora na live, no início da live, e a doutora Bruna explicou que a gente avalia a idade da paciente, avalia a reserva ovariana através de um ultrassom, que é feito já na primeira consulta, na primeira avaliação.
a gente solicita todos os exames que são exigidos pela vigilância para que a paciente possa ser doadora, que são as sorologias gerais, que a gente sempre pede para todos os casais que vão passar por algum tratamento em reprodução humana. Pesquisa de HIV, hepatite B, hepatite C, sífilis, HTLV. Nós pesquisamos clamídia, secreção vaginal para pesquisa de infecções sexualmente transmissíveis e sempre para avaliação genética, né, avaliação cromossômica das células da paciente. Essa é uma pergunta muito importante que todo mundo faz, né, Renata? De onde vem? Existe a avaliação genética da pessoa, né, esse cariótipo, e isso toda doadora tem que fazer para ter certeza que não vai transmitir uma informação sempre, né? E qual que é a influência disso? Da idade? Então, de onde vêm as alterações dos embriões? Nós sabemos que cerca de 15 a 20% das gestações, de forma geral, tanto as gestações espontâneas, e aí a gente inclui, né, gestações espontâneas e gestações advindas de tratamentos, mas de forma geral, 15 a 20% das gestações evoluem para aborto espontâneo. E na maioria das vezes, os abortos espontâneos estão associados a alterações genéticas dos embriões. E essas alterações podem acontecer mesmo que o casal tenha cariótipo normal. Então, muitas vezes a gente faz a pesquisa do cariótipo do casal, os dois têm resultado normal, e ainda assim a gente encontra embriões alterados quando é feita a biópsia pré-implantacional, ou a gente vê casos que evoluem para aborto espontâneo, e aí na análise genética do concepto são encontradas alterações genéticas. Isso acontece com frequência porque nos primeiros dias, nas primeiras semanas de desenvolvimento do embrião, a multiplicação celular do embrião é muito acelerada, acontece de forma acelerada, dinâmica, e podem ocorrer, nesse momento, erros na multiplicação do DNA, e o próprio organismo se encarrega de reconhecê-los e evitar que, quando presentes, a gestação evolua. Então, de fato, podem ocorrer alterações genéticas nos embriões, mesmo quando o cariótipo, o exame genético do casal é normal, previamente. E quanto maior a idade, maior a frequência dessas alterações, né? Por isso que a idade é tão importante quando você avalia um processo para ovodoação, para ser receptora, né? Isso é uma pergunta que tem aqui agora, se a reserva cai muito dos 39 para os 40, né? Eu costumo dizer que assim, não é que você tropeça nos 39 e cai nos 40, tropeça nos 34 e cai nos 35. É um processo contínuo, né? Que ocorre para todo mundo, para algumas pessoas mais cedo, para algumas pessoas mais tarde, por isso que vocês veem gente de 42 engravidando e às vezes vocês veem pessoas com 34 tendo dificuldade, mas esse é um processo natural nosso de humano. Renata, quando é tratamento, então, como funciona o tratamento de uma doadora e uma receptora, né? Quem faz o quê e como é que casa uma com a outra de tratar ao mesmo tempo? A partir do momento em que a gente define, através dos resultados de exame, de toda avaliação, que a paciente pode ser doadora, ela é disponibilizada como doadora, né, na nossa planilha, na nossa lista de doadores. A partir desse momento, a gente busca uma receptora com características físicas semelhantes às da doadora, e a gente sempre se preocupa também com a questão da tipagem sanguínea, para que a tipagem sanguínea da paciente que doa seja compatível com a tipagem sanguínea do casal que vai receber os óvulos, no momento em que o embrião se formar. A partir desse momento, quando a receptora define, sim, eu quero fazer meu tratamento junto com esta doadora, a partir desse momento a gente monta um cronograma de tratamento. Normalmente, na maioria das vezes, é necessário que as duas usem algum método anticoncepcional. Normalmente nós usamos o anticoncepcional oral, para que elas menstruem em datas próximas, não necessariamente na mesma data, mas
elas menstruam em datas próximas, enquanto a doadora inicia o tratamento para estímulo ovariano, para fazer com que os óvulos cresçam, amadureçam, para que a gente consiga buscar e captar os óvulos. Paralelamente, a receptora usa medicações que vão preparar o endométrio, preparar o útero para receber os embriões quando os mesmos já estiverem prontos. Então, a gente faz esse pareamento exatamente para que as duas caminhem em paralelo, cada uma fazendo o seu tratamento, né, de acordo com o momento, com a doadora estimulando os ovários para a coleta de óvulos e a receptora preparando o útero para receber posteriormente os embriões já prontos. Nem sempre precisa do anticoncepcional, né? Que a Ana está falando, que ela está começando o tratamento e ela não precisou da pílula, né? Sim, algumas vezes a gente aproveita o ciclo espontâneo da paciente. Então, quando as datas são próximas e não há necessidade de fazer esse pareamento usando o anticoncepcional, a gente aproveita o ciclo espontâneo da doadora e da receptora. Isso é possível também. Tá. A Jéssica está perguntando quanto tempo demora esse processo entre exames, né? Acho que são duas coisas separadas, né? Quanto tempo entre uma pessoa ir e falar, olha, eu queria ser uma doadora, quanto tempo demoram todos esses exames e ela poder realmente entrar, né, no nosso cadastro e ser pareada com alguém, né? E quanto tempo quem está do outro lado, a receptora, em geral, costuma esperar? Os exames que a gente solicita para as doadoras, a maioria desses exames sai rapidamente. A gente consegue receber os resultados da maioria muito rapidamente. Então, sorologias, exames de secreção vaginal, normalmente tem resultado em 7 a 10 dias. O exame que mais demora, que exige um período de tempo maior, de espera maior, é o cariótipo, que geralmente é liberado a 30 a 40 dias após a coleta, na maioria dos laboratórios. Depois que nós recebemos e avaliamos esses resultados de exame, estão todos normais, ok? A partir desse momento, a doadora, então, é disponibilizada no nosso cadastro de doadoras e esse período de espera até que a gente encontre uma receptora compatível pode variar entre 3 e 6 meses, muitas vezes demora muito menos do que isso, mas a gente sempre conversa sobre esse prazo porque algumas vezes demora. E essa demora, na verdade, depende, é importante para que a gente consiga fazer o pareamento da forma mais adequada possível, levando em consideração, então, as características físicas e a tipagem sanguínea. Para a receptora, também pode demorar um pouquinho, e esse prazo, muitas vezes a gente não consegue definir logo de antemão, porque a gente se preocupa muito em achar e encontrar uma doadora que seja realmente compatível com o que a receptora procura, em relação a características físicas e tipagem sanguínea também. Então, esse prazo normalmente varia entre 3 e 6 meses, muitas vezes podendo durar menos tempo do que isso. Tá bem. Existe uma pergunta aí, o que se consegue avaliar nessa coisa genética, né? Então, muito das perguntas também tem a ver, às vezes, com a família. Então, por exemplo, tem coisas que podem ser familiares e que você não tem como medir numa pessoa. Então, por exemplo, antecedente de esquizofrenia, antecedente de autismo, né? Então, tudo isso nessa história clínica também é muito importante, né? A gente sempre tem que lembrar que, assim, quem está doando para guardar seus óvulos, está doando para poder engravidar. Então, quem está doando também está se cuidando bastante, né? Então, está fazendo pelo outro também e também fazendo por ela, né? Então, esse cuidado é muito, muito importante, né, Renata? De todo mundo estar da melhor maneira possível na hora que vai passar por um procedimento desse, né?
E é exatamente o que o senhor falou agora há pouco é muito verdadeiro, porque as doadoras elas se preocupam com os resultados, né, das receptoras, e isso é muito bonito. A gente vê que a doação é feita de coração mesmo, né? É, Então, faz parte de todo o processo esse envolvimento sentimental também, emocional, de ambas as partes, né, entre doador e receptora. Então, isso tudo é muito bonito, faz do tratamento ainda mais bonito. e e por isso que a gente sempre torce por todo mundo, né? Faz o melhor por todo mundo. Na verdade, a gente quer sempre que as duas engravidem, né? Então, esse cuidado, ele é muito importante. E ele é um cuidado para os dois lados, né? Ele é um cuidado tanto para quem doa, tanto quanto para quem recebe, né? Uhum. Tem uma pergunta aqui se quem paga o tratamento é quem vai receber, né? Acho que tem várias formas. A gente, na Fertilidade e Vida, trabalha com uma maneira em que quem está doando recebe todo o tratamento sem custo, né? Então, isso é importante. Assim, também é uma maneira de ajudar bastante, né? E isso tem aumentado muito, né, Rei? Sim, o número de doadoras e de mulheres que se dispõem a doar óvulos tem aumentado, isso é bastante importante para nós, e isso faz com que a gente consiga cada vez mais trabalhar nesse sentido, né? Tentando fazer o nosso melhor sempre, fazendo o nosso melhor sempre, para que doadora e receptora consigam alcançar a gravidez, a tão desejada gravidez. Tá. Tem um monte de pergunta aqui do homem, viu, Rê? Se a idade do homem influencia também ou é só a idade da mulher? A gente leva mais em consideração a idade da mulher, porque a gente sabe que existe essa perda de reserva ovariana e perda da qualidade dos óvulos ao longo da vida, e que tudo isso acontece de uma forma mais rápida e começa mais precocemente no caso da mulher, quando a gente compara a capacidade reprodutiva dos homens. Os homens conseguem e produzem novos espermatozoides ao longo da vida, então eles repõem o pool, o de espermatozoides que eles possuem. Então, geralmente, com mais idade, tem 3 meses É, aproximadamente de vida, e isso faz com que a qualidade dos espermatozoides seja também renovada ao longo da vida dos homens. Por isso que os homens podem apresentar uma perda de capacidade reprodutiva, mas isso quando acontece, normalmente começa a acontecer depois dos 50 anos, então acontece de uma forma muito mais tardia do que no caso das mulheres. E é por isso que a gente leva em consideração muito mais a idade feminina do que a idade do homem quando a gente deseja avaliar a chance de gravidez do casal. o homem tem sido mais avaliado nos últimos anos, né? Tentando avaliar uma maior taxa de alterações com a idade, maior incidência às vezes de autismo, né? Mas ainda é uma coisa um pouco mais leve, né? A gente está quase no finzinho aqui, né? Mas falar de novo um pouquinho sobre a ovodoação, que na verdade é assim, é um ato muito de amor. Então, o que a gente vê é realmente uma troca muito boa de energia, né? Uma gratidão muito grande, né? E é por isso que a gente fica tão gratificado em trabalhar também dessa forma, com a ovodoação, com a ovorecepção, né? E vocês tenham a certeza que a gente sempre vai se esforçar o máximo possível para que as duas engravidem, para que todo mundo saia feliz, porque acho que essa é a maneira da gente ficar feliz, né? O nosso trabalho ele só se completa, né? Eu falo, não é nem a hora que vocês engravidam, mas quando vocês mandam foto chegando com o bebê em casa, né? Eu acho que esse é o momento em que a gente respira um pouco melhor. É a hora que eu durmo eu falo, ó, graças a Deus, né? Então esse para a gente é um momento importante. Rê, quer dar seu tchau? Eu queria agradecer a todos que estiveram com a gente aqui nessa conversa. Foi muito gostoso poder falar de um assunto tão importante, tão relevante hoje em dia.
E queria agradecer ao senhor, doutor Peta, por essa Mas, conversa e por tudo, pela oportunidade de ver, de aprender diariamente com todos vocês lá dentro. É sempre um prazer estar aqui. E é um orgulho para mim poder fazer parte da imagina. fertilidade. E para a gente ter você, ter a Bruna, ter a Márcia, ter todo mundo lá, viu? Um beijo para todo mundo, fica com Deus, até a próxima. O que tiver de dúvida, podem mandar a hora que vocês quiserem. Beijo. Um beijo a todos. Boa noite. Tchau.